Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Tranquilo? Ouvindo sim. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Mariana, eu sou presidente da Sociedade Geofísica Aplicada. Hoje nós estamos retornando com o nosso projeto Café Geofísico, de forma remota, devido à pandemia. Eu agradeço a presença de todos na palestra de hoje. Só alguns informativos antes de iniciar com a Suzy. Mantenham o áudio desligado durante a palestra para não atrapalhar, não dar algum tipo de interferência. A Lanita vai deixar no chat disponível um formulário, uma lista de presença, onde vocês podem colocar os dados de vocês e, a partir dele, a gente emite um certificado de participação. Além disso, vocês recebem um e-mail com o feedback da apresentação, da palestra, e também de onde ela vai ficar disponível para vocês reverem ou algo do tipo, ok? Então, vou apresentar a Suzy para vocês. A Suzy é pesquisadora e pós-doc no Departamento de Geofísica do Observatório Nacional, no Laboratório de Geotermia. Ela tem experiência comprovada em aerolevantamento geofísicos, em métodos potenciais e radiométricos e gerenciamento de campo. Ela é profissional com mais de 10 anos de experiência em controle de qualidade, processamento e interpretação geofísica conjunta na área de termomagnetismo, envolvendo magnetometria, radiometria, eletromagnetismo e geotermia. Ela é graduada em Física pela Universidade Federal de Goiás, em 2005. Só um momento, gente. Ela possui mestrado e doutorado em Geofísica pelo Observatório Nacional, com período sanduíche na Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos. Então, Suzy, eu passo a palavra para você. Pode iniciar a palestra. Tá certo, né? Parece que o currículo é até grande. Você lendo assim. Bom, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui, né? Trazendo esse seminário, falando um pouquinho sobre termomagnetismo, que é uma área que eu me especializei. E hoje eu vou trazer para vocês uma noção geral do que é exatamente, que envolve essa parte de geotermia e magnetometria, que é exatamente o ponto alto que eu trabalho. Então, já posso iniciar? Tá. Pode iniciar. Okay. Nesse slide inicial, né, eu trouxe uma figura do um vulcão muito famoso lá no Congo. Exatamente quando a gente fala que trabalha com calor, né, já pensa logo que a gente é vulcanóloga, trabalha com os vulcões, assim. Em geral, a gente trabalha mesmo, porque o calor advém de todos esses fenômenos, né, e inclusive os vulcões estão associados. Mas daí, para contrapor, eu coloquei alguma manifestação geotermal aqui no Brasil. Essa aí é a Lagoa de Piratininga, no Caldas Novas. É uma fonte termal que temos no Brasil, onde a temperatura ali aflora quase 40 graus Celsius aqui, né, na superfície. Então, o que nós temos no Brasil, não temos vulcões ativos, como esse do Congo, que corresponde aí a 60% de toda a atividade vulcânica da África, imagina, é bem forte mesmo, ele associado com outro lá pertinho. Mas nós temos manifestações termais no Brasil a partir de fontes termais e também até de produção de energia de baixa entalpia, média, alta, que fica bem a calhar, né? Não temos muito recurso em profundidade suficiente para poder explorar, mas nós temos para refrigeração ambiental, para essa bolha de temperatura que nós estamos falando, temos essa atividade, né, de geotermia no Brasil. E está crescendo cada vez mais, porque essa necessidade, né, de mudar a nossa planta energética para energias mais alternativas e limpas, consideradas limpas. Nós estamos envolvendo muito essa parte aplicada da geotermia, junto, né, com todos os estudos geológicos e hidrotermais da nossa região. Então, hoje eu vou mostrar um pouquinho aí o que é essa delimitação da crosta magnética e como ela está associada aí à isoterma de Curie, Carrier,
não sei como fala, o meu francês é muito português, é Curie. E exatamente essa crosta magnética por que a gente quer muito essa delimitação? Exatamente para a exploração mineral, né? Então, muitos minérios e até mesmo a hidrocarboneta, a maturação do hidrocarboneto, ele está associado a essa crosta onde se tem atividades magnéticas, onde tem ainda o magnetismo atuante na rocha, né? Os minerais ainda estão sofrendo essa magnetização. Então, por isso que é tão importante, nesse caso, essa delimitação da crosta. E a gente fala, não tem, quando estuda sobre camadas em superfícies aplicada a estudos de densidade diferentes, nós não temos as componentes da Terra, né, as camadas da Terra, e tem a superfície chamada morro, a superfície de Mohorovic, que divide aí crosta, manto, né? Então, assim também a gente chama essa superfície, essa isoterma de Curie, como superfície de Curie. Exatamente, é uma região, né, um limite que delimita aí a crosta onde se tem magnetismo, campo magnético atuante na crosta. Isso eu estou falando de campo anômalo, não estou falando lá do núcleo da Terra, estou falando da crosta, me atendo aqui a anomalias. E onde a temperatura é maior que esse grau de magnetização. Vou passando aqui, mas nos slides vai ficar mais claro esses conceitos. Então, essa apresentação, ela tem aí 4 partes, eu espero não ir tão longe, né, passar mais rápido nessas partes aqui, especialmente as conceituais, mas para ter uma noção do que é esse estudo, né? Então tem essa parte introdutória, onde a gente vê as camadas da Terra e faz uma introdução, né, sobre o que é a crosta e como as camadas, né, em profundidade, quais as variações físicas que nós temos, e o calor, né, associado aí a temperaturas de profundidades. Em segundo lugar aqui, a segunda parte fala sobre crosta magnetizadas, que é os minerais magnéticos, o mineral mais abundante, algumas noções de rocha magnética. Na terceira parte, sim, os modelos que fazem, que criam, exemplificam como essas camadas, né? São chamados modelos termomagnéticos, ou modelos geotérmicos, ou modelos magnetométricos, e quando a gente associa os dois conceitos físicos de calor e magnetismo, seria o modelo termomagnético, no caso da crosta, que nós estamos atendo onde tem recursos exploráveis, né? E última parte aqui, eu vou mostrar algumas aplicações dos estudos realizados, alguns até agora. Não são muitas coisas que tem, né, no Brasil. A gente está envolvendo ainda esse conceito novo, a modelagem geotermal e magnetométrica, mas já tem algumas coisas aplicadas. Eu vou mostrar aqui como se tem esses resultados. Então, a primeira parte aí falando sobre a crosta terrestre e o calor, a variação do calor. Então, por estudos aqui sísmicos, né, e sismológicos, né, de onda e velocidade de onda, foi possível classificar a composição da Terra, né, em camadas, através desse contraste de densidade, né, mudança na velocidade sísmica, e aí isso está associado à massa, né, associada ali. Então, ele dividiu, né, a Terra aqui, o planeta, como a parte inicial mais superficial, como a crosta, manto, núcleo e o núcleo interno. Então, basicamente, seria crosta, manto e núcleo. E a parte que nós nos atemos é exatamente na crosta, que é onde se tem todo o material necessário para a sobrevivência, né? Não só humana, mas sobrevivência do planeta, né? De exploração. E isso vai até 70 quilômetros aí na parte continental, né? Na parte oceânica a gente sabe que é um pouco mais fina, exatamente por causa da formação do oceano, mas ela tem essa variação aí de até 70 quilômetros em profundidade. E a temperatura que chega aí nessa base dessa divisão entre crosta e manto seria associada a 900 graus Celsius. Então, ela estaria a uma temperatura aqui bem maior do que a gente considera
a temperatura de Curie de alguns materiais. Então, em geral, né, em geral, a superfície, linhas, vamos dizer, isotermas costuma ser linhas, assim, que tem a mesma temperatura. Mas como a Terra não é totalmente homogênea, não é nem um pouco homogênea, na verdade, esse desenho aqui, ele não ficaria com essa linha tão bonitinha, ele teria bem variações. E essas variações, essas ondulações, né, que mostram a não homogeneidade da Terra, e identifica a mesma temperatura, é chamada de isoterma. Então, isoterma seria uma superfície que limita uma região da outra até aquela temperatura, porque a temperatura ela vai aumentando com a profundidade, por causa da pressão também associada. Então, quanto maior a profundidade, maior a temperatura associada. Tanto que lá no núcleo nós chegamos aos mágicos 5.000 graus Celsius, imagina. Até um pouquinho mais, porque está associado, ainda tem algumas coisas variando, mas é aproximadamente 5.000 graus Celsius lá no núcleo. Isso tudo a gente não tem um poço que chega até lá, né? Então, isso tudo é estimado por modelos matemáticos e porque a gente conhece alguns materiais que estão presentes aqui no manto e através exatamente dos resultados de velocidade sísmica da onda, a gente também associa isso à temperatura e é capaz de estimar essas profundidades aqui, essas temperaturas em profundidade. Então, aqui, só mostrando em geral que o calor da Terra ela foi adquirido desde a sua formação e ela foi unindo, né, através da acreção de materiais. Então, essa acreção gera energia, energia é associada a calor. Calor é energia, energia é calor. Então, isso está relacionado com a formação do planeta. E o gradativamente resfriamento da Terra fez com que essas rochas se solidificassem, formando a crosta terrestre. Se a gente imaginar agora, no período atual, né, por exemplo, as formações das rochas através do vulcanismo, que explota, né, o magma sai, forma a lava se solidifica e forma essas rochas. É mais ou menos isso que aconteceu, levando em consideração que o estado físico da matéria aqui no núcleo e no manto não é exatamente sólido, né? Ele é meio plástico, o manto, e no núcleo é líquido, exatamente por causa dessas condições de pressão e alta temperatura. Então, quando explode, solidifica e forma rocha. E a partir do momento que vai estar se passando o tempo, essa rocha formada aqui na superfície, ela tem um acúmulo de calor. Ou até as mesmas que estão em subsuperfície, mas que já foram formadas, né, que já está sendo depositada e até em subsuperfície acumulam um pouco de calor. Tem um calor associado nela. Só que a partir do momento que vai passando o tempo, ela vai perdendo esse calor, né, ela vai se resfriando. Então, existem rochas mais antigas que possivelmente não tem mais calor associado a ela. Então, quando numa região não é ativa, por exemplo, os crátons, né, que são bem antigos e não tem nem um evento tectônico de movimentação hidrotermal aqui por baixo dela ou associada próxima a ela, que tem esse sistema hidrodinâmico, ela está fria, porque ela já está bem antiga, então ela já não tem essa capacidade calorífica tão grande. E rochas que estão exatamente em locais de tectônica ativa, elas vão acumulando esse calor e vai sempre agregando calor. Por isso as rochas possuem a maior quantidade de calor onde estão em regiões ativas e as rochas mais recentes, porque ela traz esse calor intrínseco na sua formação. E a variação média do gradiente geotermal, isso no planeta inteiro, médio, seria de 30 graus Celsius a cada quilômetro, isso em profundidade, essa variação do gradiente termal. O gradiente térmico é uma grandeza muito importante na geotermia, exatamente para a gente saber essas temperaturas em profundidade, né? Então, assim, se eu aqui no início da nossa crosta, nas regiões mais rasas, a gente pode fazer a medida disso. A gente faz uma perfilagem, né? E aí a gente tem essa variação. Vamos para a indústria do petróleo, nos poços de petróleo, por exemplo, que chega a 1 quilômetro, por exemplo, eu tenho essa variação em 1 quilômetro,
E aí, medindo essa temperatura, eu posso estimar diretamente qual a variação da temperatura em profundidade. Claro que aquele ambiente altera se vai variar um pouco mais ou um pouco menos. Isso aqui é uma média, né? Isso aqui é uma média para toda a Terra, mas se eu estou próximo à Cordilheira Mesoceânica, por exemplo, o calor ali é maior, é um pouquinho maior esse gradiente. Se eu estou em região mais antiga, mais estabilizada, esse gradiente é menor, né? Então, isso varia de ambiente para ambiente. Isso aqui é uma proposição bem geral, bem global. Então, essas medidas elas são feitas, né, em superfície. Também existem outras maneiras de se medir, que não são diretas, né, como essa de pegar um termômetro, um termisto. O termisto é um termômetro aprimorado que minimiza os erros, né, de medidas. E você insere fazendo a perfilagem mesmo, medindo a cada metro, a cada 5 metros, enquanto você define o intervalo. E aí, essa é uma medida direta. E você faz o cálculo gradiente normalzinho, né? O gradiente é a diferença entre as temperaturas da superfície e da profundidade dividido pela sua profundidade. Temperatura do fim do poço, temperatura do início do poço, dividido pela profundidade, gradiente. Agora, quando eu não tenho essa possibilidade, eu vou inferindo a partir de modelagem. Aqui para frente. E aqui está os fenômenos, né, que estão associados diretamente ao fluxo de calor, que advém exatamente contado pelo tectonismo, pelas placas tectônicas, onde existe a região mais ativa. Aqui nesse segundo mapa, aqui em vermelho, estão as regiões mais ativas tectonicamente e onde tem mais atividade de fluxo de calor. Exatamente porque uma coisa está associada à outra. Onde eu tenho zona de escape maior para o calor é onde tenho as regiões mais ativas do planeta, né? Nessa região aqui é a região do Cinturão de Fogo, e aqui é o Havaí, né? Também é um hotspot bem ativo, geotermicamente falando, né? Formação de ilhas ali vulcânicas nessa região. Aqui, entre o Brasil e a África, nós temos aqui a mesoatlântica, né, onde nós temos também atividades muito grandes, e, em geral, nos encontros das placas, onde nós temos maior atividades geotectônicas. Oi, Fábio. É meu chefe, gente. Vê que ele entrou e abriu a câmera. Ficou atrasado. Bom, esse mapa aqui é global de fluxo de calor, inclusive é dele, do Vieira, 2015. Ele correlacionou exatamente os dados de fluxo de calor, tanto os medidos diretamente, quanto os indiretamente, e estimativas de modelagem, e formou esse mapa bonito de fluxo de calor global, onde nós estamos observando aqui que exatamente nos encontros das bordas temos maiores valores de fluxo de calor, e mais rochas mais antigas, regiões mais cratônicas, que tem menos proposição de calor, né, que são mais frias, tem fluxo de calor mais baixo. Aqui, em geral, os valores. Passando sobre a crosta magnetizada. Aqui nós temos duas espécies, né, uma rocha vulcânica e uma rocha plutônica. Todas elas possuem mineral magnético, então elas têm um campo magnético associado. Então, olha lá, o que são? Aí a gente chama de rochas magnéticas, mas não tem uma rocha que seja magnética diretamente, né? Porque ela tem minerais magnéticos associados na sua formação. Então, a gente chama de rocha magnética para dar um nome mais específico, mas elas, o conceito, na verdade, são rochas ou ígneas, ou sedimentares, ou intermediárias, né? Elas possuem minerais magnéticos, e esses minerais magnéticos promovem, nessa sua formação, né, nessa sua cristalografia, o campo magnético associado quando colocado em um ambiente eletromagnético propício a isso. Então, elas adquirem uma orientação do campo magnético de acordo com o ambiente que ela está. Se ela está intrudindo na Terra, e a Terra tem um campo magnético associado,
ela mesma chama campo geomagnético, então ela sofre uma magnetização espontânea vinda do próprio planeta. Tá? E aí isso depende, né, do seu volume, dos seus poros e dessa magnetização. Quanto de grãos magnetizados ela tem, qual espécie que ela tem, então depende do material que ela é formada para sofrer essa magnetização. E essa magnetização que ela sofre quando é formada e vem carregando em todo o seu histórico, é chamada de magnetização remanente. Então, mas se ela está presente aqui na Terra, ela continua sendo o tempo todo aferida por um campo magnético existente da Terra. Mas ela carrega com si informações do momento da sua formação. E isso é o campo magnético lá remanente. Por isso que o pessoal mede esse campo remanente para estudar o período que ela foi formada. Por isso que é chamado de paleomagnetismo. Então, ele quer chegar lá naquele tempo que ela foi formada, então ele vai medir e vai dividindo, vai separando, vai desmagnetizando aos poucos, até chegar naquela magnetização que ela teve inicial. Então, data ela, né? Sabe exatamente qual o período. E foi assim que eles descobriram que, associando o estudo de magnetismo remanente da rocha, é possível fazer um estudo cronológico, cronoestratigráfico, alguma coisa nesse sentido. Então, isso é chamado de paleomagnetismo, exatamente o estudo dessas rochas magnetizadas. E nós temos conhecimentos de vários minerais que geram campo magnético. O mineral que é mais abundante aí, que tem uma susceptibilidade magnética, que está associada à magnetização e ao campo magnético indutor, isso que é a característica física desse material. Esse material que é mais abundante na crosta é chamado de magnetita, é a rocha magnetita. Ela é um mineral magnético que possui a rocha que possui minerais magnéticos mais abundantes na crosta, a magnetita. E aí, essa capacidade de adquirir a magnetização, isso está associado com o seu calor. Se você diminui, se você aumenta o calor, chega a um grau que essa magnetização, aqueles spins que a gente viu lá naquela figura, que estava tudo organizadinho, eles ficam loucos, eles perdem a sua orientação. Então, perde o seu campo magnético. Então, à medida que você aumenta a temperatura, ela perde o seu magnetismo. Então, essa temperatura crítica, que a gente chama de temperatura limite, né, máxima, é chamada de temperatura de Curie, em homenagem não a Marie Curie, queria eu que fosse a Marie Curie, mas não é, é o esposo dela que trabalhou com esse conceito de temperatura, né, no caso. Ela trabalhava com o conceito de isotropia, então calor radiogênico, né, e os materiais radioativos, tudo isso, mas quem trabalhava com a parte de temperatura realmente foi o marido dela, né, da Curie, mas ficou famoso por causa do nome Curie. Então, essa temperatura limite em que o material perde essa magnetização é chamada de temperatura de Curie. Lá na formação da rocha, quando ela estava muito quente, ela vai se resfriando. Então, ela estava muito quente, ela não tinha campo magnético associado porque ela estava acima dessa temperatura crítica. Então, ela vai se resfriando, ela passa por essa temperatura de Curie e começa a ter magnetismo. Né? Então, essa temperatura, tanto ela é limite para perder a magnetização ou para ganhar a magnetização. Então, é também importante no estudo paleomagnético, exatamente para saber essa temperatura associada àquele tempo que ela foi formada. Isso também é um conceito primordial nesse tipo de estudo. Que é só o conceito da esterese de magnetização, por que ela fica gravado essa informação de magnetização remanente? Exatamente porque quando ela vai perder, ela sofre um aumento de magnetização com o campo magnético, e quando ela vai perdendo o campo magnético, essa magnetização ela não volta para o seu estado inicial, ela volta para um outro estado, ganhando uma história magnética, por isso que ela tem esse magnetismo remanente associado. A temperatura de Curie. Então, as rochas perdem a magnetização. Nesse caso, se a gente descobre essa temperatura
que está associada a um certo tipo de material, a gente pode delimitar uma zona mineralizável, porque está associada a magnetismo. E o mineral mais abundante, como eu comentei, é a magnetita, e a temperatura de Curie da magnetita é 580. Então, aquela isoterma de Curie, que nós falamos antes, isoterma de Curie seria a superfície que divide, que separa, que limita a crosta de onde ela é magnética e de onde não é. Então, ela seria baseado em linhas gerais a 580. Por quê? Porque o mineral mais abundante é a magnetita. Existem outros materiais, como a titano-magnetita, tem outros materiais que também são magnéticos, e que essa temperatura é diferente, né? Tem menores e tem maiores. Mas como a gente está fazendo um estudo geral, né, a gente considera esse mineral mais abundante. E a partir dessa isoterma, então, de Curie, de 580, nós podemos fazer essa modelagem térmica. Aqui são só exemplos, né, da variação da temperatura com a profundidade. Não é uma reta, né? Tem algumas variações aqui dentro da crosta que interferem diretamente nessa variação de temperatura. Não só a pressão, né? Como também a composição desses materiais aqui. Isso na crosta. Então, a variação aqui, ela sofre aí tem uma exponencial, né? Ela não decai linearmente, ela tem ela tem uma exponencialidade aqui, exatamente pelo meio que ela está variando. Aí o meio está associado ao tamanho do grão, da rocha, e isso a gente chama de condutividade térmica, e do próprio gradiente termal, o gradiente térmico daquela região. Aqui a superfície de Curie, então limita a crosta magnetizada, como nós falamos, pode trazer informação. Por que é importante, né, ver essa superfície de Curie? Pode trazer informação sobre afinamento ou estiramento da crosta. Aqui um exemplo que eu fiz no doutorado, isso é um perfil de uma região que eu estudei entre a província Tocantins e a província São Francisco, onde eu media a Curie e também tinha informações da Morro. Como vocês sabem, a Morro é a superfície que limita a crosta-manto. Então, o que aconteceu nesse histórico aqui, né? A superfície de Curie aqui, em azul, em determinados locais, ela está abaixo da Morro. Né? Ela tem profundidade, essa aqui é profundidade. Então, tem profundidade maior do que a Morro nesse local. Em geral, a gente viu lá que a temperatura associada a Morro, né, naquela classificação lá das camadas da Terra, está associada a mais ou menos 900 graus Celsius. Mas a temperatura de Curie é 580, né, que é associada à magnetita. Então, por que acontece isso aqui? Isso aqui, a gente pode explicar o que aconteceu. A Curie penetrou o manto, ou seja, parte do manto, ele é magnético. Né? Isso não é o normal, isso aqui é uma região anômala. Então, aqui, eu identifiquei aqui uma região, e especialmente por estar no Craton, São Francisco, na verdade, aqui é a borda da bacia, São Francisco. Aí, e eu nunca esperaria isso, por quê? Porque é uma região considerada fria. Então, aqui foi identificado uma anomalia, que depois a gente foi investigar o que estava acontecendo nesse local, e primeiramente por causa do mergulho da Curie no manto. Então alguma coisa aconteceu aqui que houve um afinamento da crosta, ou seja, o manto subiu, né? Então houve um afinamento ali então algumas proposições nós fomos investigar para ver exatamente primeiramente só com essa informação da Curie. Por isso que ela pode trazer esse tipo de informação, né, associada. E isso é o estudo em conjunto com a Morro, isso da parte de classificação, informação, estudo mais geral, né? E a gente sabe que o que está associado com as rochas magnetizadas, está associado às rochas mais exploratórias, está aqui acima dessas Curie. Entre essas duas aqui já não tem muito histórico de material explorado. Então, os modelos agora, vamos partir para o modelo. Então,
como eu quero chegar lá na Curie? Eu posso chegar na Curie através de duas formas. Uma, o que ela liga? O que a temperatura de Curie está associada? Está associada primeiro ao calor, que é a temperatura, né? E eu quero aquela superfície ligada a essa temperatura, e está associada a magnetismo. Então, tem dois conceitos físicos que eu chego nessa grandeza, nessa superfície. Um através do conhecimento do calor, da variação de calor ou de temperatura. Eu chego lá através da temperatura de 580, e eu chego lá através do valor de campo magnético. Se tem campo magnético, eu ainda estou na crosta magnetizada. Se não tem, eu perdi isso. Então, eu posso limitar também através do conceito de magnetismo de rocha, de campo magnético anômalo. Então, existem duas maneiras, o método geotérmico e o método magnetométrico. Esse método geotérmico, eu levo alguns parâmetros geotérmicos em consideração. Primeiro seria essa variação lateral da condutividade térmica, eu considero ela constante. A gente sabe que existe uma camada litológica, várias litologias diferentes, né, em profundidade, e isso, de um material para outro, essa condutividade térmica varia muito. Mas eu tenho que considerar isso aí um valor médio, e essa variação um valor único, entendeu? Claro que a gente define para alguns ambientes, eu não posso classificar a Terra em geral, entendeu? Todas as estruturas, falar como aquela grandeza de gradiente térmico, falar 30 graus por quilômetro e é isso. Não, por quê? Porque cratônico de fanerozoico difere muito. A variação do calor desses dois ambientes, elas são muito diferentes. Então, a gente difere primeiro por províncias estruturais, vamos dizer assim, mas em uma província inteira eu vou considerar um valor médio de variação de quantidade termal em profundidade. Então, o que a gente faz? Primeiro a gente vê o que a gente conhece, vê uma média ponderada, mas adquire ali um valor médio, ok? E fala, olha, a variação em profundidade tem uma variação constante de tanto, um valor constante. Se eu considerar que isso vai variar muito, e se eu precisar considerar a cada camada um valor, o modelo geotérmico não explica o ambiente. Outro calor, um parâmetro fundamental na metodologia de geotérmica é o calor radiogênico. Calor radiogênico é o calor associado aos materiais radiogênicos presentes na crosta. Então, o calor não advém só do núcleo lá, né, da formação do magma, essas coisas, ele advém também dos materiais radiométricos, né, que possuem radiação, porque a quebra dos elementos radioativos emite calor. Então, os materiais urânio, por exemplo, que emite radiação, eles também estão associados à formação de calor. E esse calor específico é chamado de calor radiogênico. Então, esse calor, ele está intrínseco exatamente na crosta. Por quê? Porque lá no manto ou em outro lugar, essa rocha não tem condição de emitir esse tipo de calor. E ela está associada mais ainda nas primeiras camadas da crosta. Mais a base da crosta, esse calor radiogênico é menor, porque a abundância de rocha radiogênica mais na crosta inferior, no caso, ela não é tão abundante, ela é mais abundante na crosta superior. Então, eu preciso levar isso em consideração. Existe material que fornece calor aqui na crosta, que se chama o calor radiogênico, que são esses materiais radiogênicos, né, que fornecem calor. E eu preciso colocar um parâmetro que leva em consideração isso aí. E como a gente não sabe qual a quantidade de material radiogênico presente naquela área de estudo, também infere o quê? Um fator de decréscimo. E aí a gente sabe que não é também linear, porque a Terra não é homogênea e tem uma variação muito grande, a gente coloca um fator logaritmo de variação desse calor radiogênico. Então, dois parâmetros interferentes no meu modelo geotermal para me chegar naquela temperatura lá do final da temperatura de Curie, né? E depois vou mostrar aqui a equaçãozinha, como chega nisso. E já pelo modelo do método magnético,
eu estou ali, eu não estou mais lidando com o campo geomagnético que eu medi, eu estou só com aquele campo anômalo, que é só a minha zona de interesse, só naquela parte crustal. E eu quero chegar exatamente a fazer aquela modelagem dos corpos em profundidade. Tudo isso é em subsuperfície, né? A gente não está, né? É geofísica mesmo aplicada. A gente não está aqui, não consegue medir até essa temperatura, né? Não tem um poço que vai. Até se tivesse o poço, não tem material que chega lá para fazer essa medida. Então, eu preciso de ter o campo magnético anômalo, e aí eu vou inferir alguns modelos de como é esse corpo e qual a profundidade está associada. Existem algumas técnicas aplicativas, por exemplo, deconvolução de Euler para fontes mais rasas, né? Ela estima a profundidade dessas fontes. Uma outra técnica que eu utilizo e que é bastante usada para a superfície de Curie é a análise espectral de uma anomalia de campo magnético. Análise espectral nada mais do que você pegar o campo magnético, fazer uma matemática ali, transformada de Fourier, olhar o campo como o modelo que ele é inversamente, varia com o inverso do quadrado da distância, e você tentar colocar isso numa reta, na verdade, num espectro de potência, né? E separar fontes, de acordo com o seu comprimento de onda. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior é a profundidade que ele está associado. E quanto menor o comprimento de onda, mais raso é. E por quê? Comprimento de onda é o inverso da frequência, né? Então, se eu tenho alta frequência, fontes mais rasas, mais baixas. Baixa frequência, fontes mais rasas. Então, esse aqui é uma maneira de se fazer análise espectral. Quando eu pego o modelo inicial lá de espectro e grande, ele fala, vamos considerar uma fonte prismática e vamos fazer um modelo para ela pontual. E vamos pegar o valor exatamente desse ponto, só. Aí veio os outros autores aqui e conseguiram estimar um outro modelo, chamado modelo centroide, em que eles vão variando essa magnetização da rocha em camadas. Então, eu posso chegar e estimar uma camada magnetizada de fontes mais rasas, outra camada de fontes intermediárias e uma de fontes mais profundas. Então, se eu estimo topo e base, estimo a espessura dessa camada, e eu tenho a camada mais profunda, a base da mais profunda seria toda a crosta magnetizada. Então, eu chego na profundidade de Curie, que seria a base da espessura da mais profunda. Essa é a minha superfície de Curie. Então, através desse modelo centroide aí de análise espectral. Vamos ver aqui, que é o próximo. Aqui é o modelo do geotérmico, né? Então eu preciso de condutividade térmica, fluxo de calor, gradiente e o A0 aqui, que é o meu calor radiogênico. Então, aqui está uma equaçãozinha linda, vocês que amam matemática, né? Eu sei disso, que não tem problema nenhum com equação. Essa aqui é a equação que modela a temperatura, na verdade, ela modela qualquer temperatura em profundidade. Agora, eu especificando a minha temperatura crítica, que é 580, que é a de Curie, eu chego no Z, né? Eu chego na profundidade. Então, aqui, agora, eu queria chegar, na verdade, na profundidade de 1 quilômetro. Aí, qual é a temperatura associada? É só eu jogar nesse modelo, né? E aí, 1 quilômetro, eu jogo aqui 1 quilômetro e acho a temperatura que está associada àquele 1 quilômetro. Aí é o contrário do que eu estava imaginando. Eu estava imaginando chegar naquela temperatura e saber qual a profundidade, que eu não sei. E aqui o alfa, ele está relacionado àquela constante que a gente agrega ao conceito de condutividade térmica, porque ele não é constante, mas a gente infere um parâmetro para que ele fique, né? Lembra que é uma das premissas do modelo. Esse D aqui também é um outro conceito, mas é o associado ao calor radiogênico, a variação dele em profundidade. E lambda zero é a quantidade térmica média. T0 é a temperatura da superfície interfere no nosso modelo também. E eu acho que é só isso que está aqui. Aqui o primeiro conceito é gradiente geotermal, como eu disse, simples de calcular, é menos, esse não é mais, é menos.
e aqui o conceito de fluxo termal, que associa o gradiente à quantidade térmica. Então, eu chego aqui na minha temperatura, chego na minha profundidade, através dos conceitos geotermais. Aqui já para o modelo magnetométrico. É uma matemática um pouquinho mais complicadinha, mas porque o campo magnético não é exatamente linear, então nós temos alguns pressupostos, tem que considerar a amplitude desse campo magnético, algumas considerações acerca da fonte, você tem que considerar como fonte prismática mesmo, então a geometria dela está associada nesse parâmetro S, nesse CM aqui, que são constantes, e existe um fator chamado fator de magnetização da fonte, então tudo isso a gente acha considera valores regionais, né, valores específicos exatamente para a magnetita, e através dessas matemáticas aqui eu consigo plotar o logaritmo desse campo magnético através de um espectro de potência. Então, está associado aí a magnetização ser aleatória e não correlacionável, esse conceito ali, né, que é de densidade espectral da magnetização, isso aí precisa ser constante, porque ele sendo constante, eu posso tirar simplesmente isso aqui e trabalhar somente com o meu campo, né, o meu campo magnético, associado aí ao conceito aí do espectro de potência. Então, aqui é um exemplo de espectro de potência. Por que tem dois espectros aqui? Né? Tem um aqui mais azul e um preto. Porque um associa a profundidade do topo de uma camada e o outro associa a profundidade da base da camada. Esse é o modelo centroide. E aí, essa reta aqui, que foi eu mesmo que tracei, olhando o espectro, ou seja, considerando as fontes mais comprimento de onda menor, como sendo as fontes mais profundas, as fontes mais rasas, comprimento de onda maior. E aí existe um critério de Nyquist que diz que, a partir desse encontro desses dois espectros aqui, isso aqui é considerado ruído, é muito baixo, né, muito superficial. Então, eu considero. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Ajustando retas nesses intervalos do espectro, isso que é uma análise espectral, você vai ajustar retas, e essa reta aqui, através daquela matemática toda, vai te delimitar topo e base. Uma para o topo, outra para a base. Na verdade, uma para o topo e uma para o centro. Por isso que é chamado de centroide. Mas, como é centro, é só você fazer 2 vezes e chega na base. Entenderam? Então, eu tenho o topo, tenho o centro. Outra distância dela é a base. Que é centro, né? Então, se é centro, é simétrico. Então, nós chegamos à base. E aí, então, aqui eu divido as fontes por camadas, não só uma fonte pontual, como era o modelo antes da aprimoração do Bhattacharya. Então, é assim. Então, aí cheguei, então, no modelo termomagnético. Um vai por estimativa de calor, o outro pelo limite da crosta magnetizada do campo magnético. Todos os dois me dão informações sobre a profundidade de Curie. Aqui as estimativas de calor, variação de temperatura versus profundidade, gradiente geotermal, condutividade dos principais litotipos, e chega ali na minha isoterma de Curie. Também tem o calor radiogênico aqui, associado. Limite da crosta magnetizada por magnetometria, eu chego à superfície através das informações da magnetita, isso é importante frisar. Mas eu quero usar um outro mineral. Aqueles conceitos todos lá de magnetização constante, todos aqueles valores que estavam na expressão, devem ser alterados, porque aqueles valores que estão são todos para a magnetita, certo? Por quê? Porque é um mineral mais abundante. Então, eu faço análise espectral e delimito as fontes mais profundas, e a profundidade da base da mais profunda é associada à isoterma de Curie. Então, eu cheguei na isoterma de Curie de 2 maneiras. E por que funciona isso aqui? Através dessa profundidade, eu posso fazer a interpretação geofísica em subsuperfície de eventos termais ligados à evolução crustal, que envolve o local do estudo. Como eu mostrei lá
naquele perfilzinho simples lá, só você, olhando as superfícies de Kirri, você pode estudar os eventos termais ligados a algumas anomalias geradas, né, em locais como aqui. Algumas aplicações aqui. Aqui nós temos lá na base, né, nossa base de dados geotermais, eu estava olhando o tempo aqui, ainda estou. De todo o Brasil, esses são dados geotérmicos, e tem alguns dados geoquímicos associados, que nós utilizamos para calcular a temperatura também, né? Então, por isso que está essa malha um pouco mais densificada, né? Temos mais de 1.400 poços distribuídos no Brasil, e aí foram associados mais de 1.000 poços do Ciaga. Aqui eu tenho o fluxo de calor, né, aqui do Brasil, construído a partir desses dados. Eu não quis interpolar muito as áreas que eu não possuo dados, para não ter tanta tendência, só para utilizar a variação mesmo. Então, onde está mais vermelho é mais quente, onde está mais azul é mais frio. Então, mais detalhes a gente pode discriminar aqui esses valores de fluxo. Aqui são resultados da temperatura em profundidade. Isso aqui é fazendo um estudo diferente um pouco da temperatura de Kirri. Aqui eu estou variando a profundidade, desculpa, e vendo a temperatura. Isso é para achar aonde eu tenho temperaturas maiores em profundidades menores, né? Isso é para ver o recurso geotermal daquela região. Então, o Fábio mostra, às vezes, uns mapas assim, e coloca em perspectiva 3D, que dá para ver exatamente a variação em profundidade daquela região. Então, isso aqui era só para ilustrar mesmo como que faz essa variação. Essa aqui, por exemplo, é a variação da Morro, né? Eu coloquei aqui 150, mas não é, de 580, na verdade. Esses valores aqui, utilizando basicamente os dados de geotermia. Né? Eu quero saber a profundidade, aqui está sendo a profundidade dessa isoterma de Kirri. Isso no Brasil, todo em geral. Claro que eu usei conceitos maiores ou menores para cada província estrutural, mas os dados estão separados por essas províncias estruturais inicialmente dada lá por Almeida, 77, né? Aquelas províncias. Aqui já são resultados de magnetometria. Como eu falei, a gente utiliza janelas para fazer análise espectral em cada janela. Aqui foi feita uma varredura de janelas, inicialmente de 5 para 5 graus, depois 2 para 2 graus, onde eu tenho informação do campo magnético anômalo. Aqui embaixo é o campo magnético anômalo que eu tenho informação aéreo. Isso aqui foi fornecido pela CPRM, que uniu todos os bancos aeromagnéticos do Brasil e fez essa correção. Então, aqui eu só tenho o campo anômalo discreto aqui. E aqui foi calculado a profundidade de Kirri, utilizando magnetometria para todo o Brasil, e onde tinha células que eu não tinha exatamente dados, por exemplo, aqui para preencher, né, a superfície aqui, eu utilizei dados teóricos. Então, tem essa variação. Essa aqui foi um trabalho da Descov, em 2019. Ela fez todo o estudo do estado de Tocantins, que é um estado muito rico geotectônico, né? Porque está no encontro da bacia do Parnaíba com o crato amazônico, tem uma faixa fanerozoica aqui subindo, que é a faixa araguaia. Então, tem um contexto ali bem distinto. Então, ela fez esse estudo exatamente por causa dessa região. Aqui algumas informações, o gradiente e fluxo geotérmico, uma base de dados que ela considerou também dados geoquímicos dentro da fonte. Esses pontos vermelhos aqui são fontes termais, mapeadas já, aflorantes, né, nessa região. E aí ela construiu exatamente essa modelagem em profundidade e chegou na Kirri através dos dados de geotermia, também para comparar com o Amorro e com o fluxo. Aí essas linhas aqui, isotérmicos, tá pequenininho aí, mas acho que vocês olham. Essas linhas aqui chamadas de isotermos também preenchem e explicam bastante essa situação.
E aí uma região aqui anômala ao sul e outra aqui nessa parte norte da região de Tocantins, é anômala, geotermicamente anômala, tem até algumas fontes nesses locais, fontes termais, e então ela estava querendo investigar exatamente essas fontes e procurou ver algumas coisas na Quirri, nessa região. Esse aqui foi o trabalho que eu citei, né, que eu peguei 2 províncias, esse é o perfil A, B, e é esse resultado aqui da linha. Tanto, esse aqui é resultado para base e para topo da camada mais profunda, e aí nós temos aqui o perfil em si, onde investigamos uma região anômala aqui nessa resultado. Eu acho que foi isso. E muito obrigada pela paciência aí. 50 minutos. Obrigada, Suzy. Minha internet tinha caído aqui, mas eu consegui uma pergunta. Voltou em tempo. Voltei. Primeiramente, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir deixando aí no chat que eu leio para a Suzy responder. Ou se quiser levantar a mão também, não tem problema, eu vou chamando por ordem. A pergunta é da Júlia, e ela perguntou: como posso diferenciar os eventos que causam magnetização dos minerais ao fazer modelagem geotérmica? Por exemplo, ao diferenciar eventos hidrotermais mais recentes de mais antigos. Então, quantidade de calor, no caso, não dá para a gente fazer datação, se é essa a ideia. Com a variação térmica, não. A gente não consegue fazer uma espécie de datação, mas a gente difere por causa do ambiente que está ali impregnado. Então, você tem que estudar o contexto daquele local, não somente em uma rocha, entendeu? Você tem que analisar todo o contexto ali. Eu tenho... Porque pode acontecer de ter uma rocha intrudida mais recente e ela está sendo afetada pelo seu ambiente. Então, você precisa ter todo o contexto do seu ambiente. Era isso? Respondido, Júlia? Respondido, sim. Eu tenho mais uma pergunta, porque eu sei que a Suzy ela é física, né? Eu estava vendo o currículo dela, numa espiadinha, e ela mostrou umas formas bastante pesadas aí, que pelo menos eu não estou acostumada. Aí você falou de uma tal de densidade espectral, de magnetização, você falou que ela era constante. Ela não é constante, eu preciso considerar ela constante para o meu modelo. Mas isso seria para cada, por exemplo, para cada modelo usado em cada situação específica? Ou não, para cada mineral que você vai escolher. Como a gente escolhe a magnetita, a gente considera um valor de magnetização geral para ela. Isso você se baseia na literatura, por exemplo, como quando você fala de anomalias e certos valores catalogados, você vai tomando ele como base para entender. Exatamente. Esse valor já é medido, né? A gente tem amostras e já foi medido a capacidade de magnetização dela, densidade de magnetização, nada mais é do que capacidade dela de se magnetizar, a partir da colocação de um campo magnético nela. Você infere um campo magnético e vê qual a capacidade dela de magnetizar, a susceptibilidade dela. Então, isso já é medido, então já é um valor conhecido. Se eu for considerar toda a heterogeneidade da Terra, então não consigo modelar. Eu preciso considerar um apenas. Entendido. Obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? O pessoal está agradecendo a palestra, parabenizando também. Gostaram bastante da palestra. Se alguém tiver algum comentário, pode abrir o áudio também, sem problema. Suzy, boa noite, tudo jóia? Boa noite. Eu só queria que você pudesse retratar mais um pouco como que é essa delimitação da zona mineralizável na costa, por esse método de Fourier. Então, eu falei que está associada, né, à zona mineralizada, porque
é um pouco mais profunda até. Depende do mineral que você está procurando. É que a partir desse valor de Curie, os materiais perdem a sua magnetização, e aí nenhum outro mineral está associado a um tipo de explorável que eu estou falando, né? O mineral explorável não está associado a um tipo de valor que é considerado, entendeu? Então, por isso que eu falei, quando você delimita a zona de crosta magnética, você também está delimitando onde pode ter material explorável mineral. Porque a partir disso, não é considerado, pode até existir, existe material rica até no manto, mas não é considerado explorável exatamente porque você não pode, não tem como chegar, e as condições de você poder extrair, por exemplo, são muito adversas. Então, por isso que eu falei assim, olha, quando você... por que é interessante você delimitar a zona Curie? E ver, né, alguns fenômenos associados a essa delimitação, como aquela de mergulho na morro. É exatamente para saber o paralelo com o que é explorável. A partir disso, nós não temos o que é explorável. Entendi, eu acho que até lá, nessa superfície, já é bem longe, entendeu? Hoje, por exemplo, para se considerar explorável geotermicamente, não pode passar de 3 quilômetros, porque além de não ter tecnologia suficiente tem até tecnologia suficiente para perfurar mais do que 3 quilômetros, mas não é considerado viável, explorável, entendeu? Então, assim, e se chegar na base da Curie, por exemplo, 20 quilômetros, que é a maior parte do Brasil aqui, varia entre 20 quilômetros e 22. Então, assim, já é bastante alto os recursos nesses lados e nem tanto é explorável. Mas é um dos parâmetros que é usado para poder medir o que é explorado ou não. Certo? Certinho, Suzy. Obrigada. Valeu. Vocês têm aí uma pessoa alguém? que é especialista em calor radiogênico, que é o Jonei. Ele trabalhou com isso, inclusive trabalhou com ganspectometria e sabe muito de calor radiogênico. Bom, mas alguém quer falar alguma coisa? Abrir aí o áudio? O Jonei abriu. Abriu o áudio. Obrigado, Suzy, pela apresentação. Excelente apresentação. Tá, eu tenho uma pergunta. Você tinha falado da temperatura de 580 graus Celsius. Ela está relacionada à magnetita? Isso. Está relacionada à magnetita. Então, se de repente eu utilizar algum outro mineral ferro magnético, então vou ter que saber qual é a temperatura de Curie desse mineral. Por exemplo, a pirrotita, né? Que é um outro mineral ferro magnético. A hematita também, titânio, magnetita, todas elas são diferentes. Titânio é porque é bem diferente, é bem maior. Então, assim, só que por que a gente considera a magnetita? Porque é o mineral mais abundante, né? O mineral magnético mais abundante da crosta. E aí, então, por isso que a gente considera como se uma generalização, entendeu? Agora, para estudos, por exemplo, a anomalia magnética de Pirapora, que a gente conhece bastante aí em Minas. Ela é gigante. Quando você vê um campo magnético, você já olha logo a Pirapora, porque ela é grande. Eu fui investigar exatamente ela, então, se eu associasse só a magnetita, eu tinha um espectro muito pequeno, porque é só um material, e ela tem um valor de magnetização muito grande, e ela é muito gigante mesmo. Então, assim, a gente associou as outros minerais magnéticos, mas isso são estudos pontuais. Então, para se fazer um estudo assim, regional, de detalhe, não semi-detalhe, mas de detalhe, é importante utilizar uma generalização, e essa generalização é feita em cima da magnetita. Positivo. Excelente aula, né? Você falou sobre diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo, magnetização das rochas. Então, deu uma aprofundada nesse assunto e
acho que todo mundo vai sair daqui com um conhecimento bem aproveitado dessa palestra. Muito obrigado pela palestra, Suzy. Valeu, Jack. Jack não, Dionei. A Rafa, Jack Jones, Rafaela, a Rafaela perguntou aqui se você poderia falar mais um pouco sobre a principal aplicação. Tá, primeiro do estudo litosférico, né? Eu acho que isso está bem, acho que posso deixar aí nesse slide. O estudo litosférico da crosta, né? No caso da litosfera, para saber onde há afinamento, onde há alongamento da crosta e possíveis plumas mantélicas, alguma coisa associada a essa existência. Por exemplo, a hidrotermalismo, ouvi alguém falar de hidrotermalismo, sim, está associado a esses fenômenos. Então, quando eu estou delimitando essa crosta, eu estou passando por essas temperaturas críticas, né, por 150 graus Celsius, acima disso, eu tenho um estudo maior, mais de geologia da Terra. E aplicada na parte de exploração, né, a delimitação da crosta magnética mineralizada. Também existe alguns fenômenos associados a recursos geotermais, como fontes termais. Isso tudo a gente agrega a fontes de, por exemplo, produção de granitos que possuem alta capacidade calorífica. Então, isso tudo está associado ao estudo de termomagnetismo, isso da crosta. Acho que eu pus algumas coisas, ponderei algumas coisas que... Não só o estudo de terra sólida, mas também estudo de geofísica aplicada, né, que tem algumas vertentes. No estudo, por exemplo, de calor radiogênico, tem muita associação à gama-espectrometria a minerais radiogênicos, né? Radioativos, o próprio urânio, tório, potássio, terras raras, tudo está associado ao estudo de calor radiogênico. E essa variação em profundidade, a gente delimitando essas camadas, né, em profundidade, a gente pode também estar associando a onde está acontecendo essa mineralização. A Rafaela ainda continuou a pergunta e perguntou aqui se ela consegue prever se um vulcão vai entrar em erupção, por exemplo. Então, hoje em dia a gente se tem os monitoramentos, aí está mais ligado à atividade sísmica, né, que emite, mas hoje em dia tem esses monitoramentos das atividades sísmicas ligadas a um vulcão. Então, já se consegue prever, não com tantos dias de antecedente, mas se consegue prever que vai entrar em erupção. Agora, existem os episódios, né, que não são como um terremoto, que não dá para prever em alguns episódios, mas se é um vulcão, por exemplo, que já vem em atividade, já é uma região vulcânica que já vem em atividades, hoje em dia se tem monitoramento sísmico dessa região, não é por geotermia, nesse caso, porque na geotermia, né, você pode identificar zonas vulcânicas, né, que podem não ser ativas ou podem estar ativas, mas você identifica onde tem possível bolsão vamos falar assim, bolsão de calor ali. Mas você não é capaz de prever se ele vai erudir, se ele vai extrair ou não. Já com a sísmica, através do estudo dos abalos, sim. Então, o monitoramento é feito através da sismologia. Sismologia, não é sísmica, sismologia. Tem mais uma pergunta, desculpa se eu pronunciar o nome errado, mas Hassan perguntou: é possível associar a superfície da base magnética à profundidade da morro, sem que haja informações de profundidade da morro estimada por outros métodos geofísicos? Então, se a gente vai associar ela já deveria estar prevista, né? Mas, assim, eu posso delimitar com o calor, né?
com o valor de calor, essa variação. Por quê? Porque na interface crosta-manto, pela diferença de estado físico ali da matéria, acontece uma variação muito grande de temperatura, tem um pico muito grande acelerado. Então, o estudo geotermal, sim, pode me indicar essa variação, essa superfície. O estudo magnético, não. Por quê? Porque a magnetometria, você chega você escolhe o material, como eu escolhi eu não, né? Como todos escolhem a magnetita. E aí você chega numa zona que ela já não tem mais valor de campo magnético. Então, você não chega à superfície de morro. Você não vê essa variação, esse contraste. Não tem muito contraste campo magnético exatamente na interface. O contraste maior que tem é de densidade, é de diferença de material. Então, essa diferença de material, ela não está associada ao campo magnético, exatamente. Ela está associada à sua densidade. Por isso que se vê em campo gravimétrico, por exemplo. Né? Gravimétrico mede o quê? Mede a densidade, mede contraste de densidade, gravimetria. E a sismologia, a velocidade da onda também está associada ao material que ela percorre, por isso que você percebe até a geotermia, porque a geotermia, dependendo do material, acontece isso que eu te falei, tem uma variação muito grande exatamente nessa interface. Então, como muda o estado físico, você é capaz de delimitar, sim, mas ao campo magnético não, porque ele não está associado exatamente com a massa, ele está associado, ele tem associação com a sua massa, mas a variação do campo magnético não está exatamente associado com ele. Mais alguma pergunta, gente? Foi respondido? Se tiverem, pode mandar também. Pelo menos prestar atenção, né? Porque eu pensei que todo mundo está dormindo, todo mundo fecha a câmera, aí eu não vejo, aí as pessoas estão dormindo. A sensação é essa, né? Eu estava dando uma aula e eu falava, não, eu quero ouvir vocês, responde. Eu falo assim, oi, responde, para eu saber que vocês estão vivos. Bom, eu acho que é isso, não tem mais nenhuma pergunta. Eu gostaria, então, de agradecer a presença de todo mundo, a presença da Suzy, a palestra foi muito boa para a gente. Ela vai ser disponibilizada, depois eu mando para você também, Suzy, o link bonitinho. Sim. E, no mais, é isso. Boa noite para todos e obrigada. Obrigada, eu que agradeço o convite e obrigado por vocês terem assistido aí. Quem quiser mais informações, nós estamos no Observatório Nacional, estou bem aberta, tem aí o contato do Observatório, tem o meu também, Suzy Guimarães, Suzy, suze@on.br, bem facinho o meu e-mail, Mari tem meus contatos, tá? A gente está aberto, se vocês têm alguma questão em aberto que a gente pode associar, então aí, o Jonei é meu colega de muitos anos e a gente, acho que é meu amigo já, né? Ele também pode me trazer qualquer coisa. Muito obrigada, gente. Obrigada, Suzy. Obrigada, Suzy, pela palestra. Obrigado, Suzy. Muito obrigado, foi incrível. Muito obrigado aí, foi ótimo.